Mauro, agora falando da confusão antes da bola rolar, cenas lamentáveis no Maracanã, uma briga que começou entre torcedores argentinos com torcedores brasileiros e acabou num confronto da polícia contra os torcedores argentinos, da segurança privada do estádio contra os argentinos, desceram a porrada ali, cenas lamentáveis que a gente acompanhou antes da bola rolar. Quase não teve jogo por conta do que aconteceu ali minutos antes da bola rolar para Brasil e Argentina. Depois da execução dos hinos de Brasil e Argentina, houve essa confusão nas arquibancadas do Maracanã. Ao meu ver, uma falha total da organização do evento, o torcedor que paga caro pelo ingresso, cenas lamentáveis. E você na transmissão do Gabriel Dias, junto com o nosso Giovanni Chacon, com o Rodrigo Viga, vocês acompanharam tudo de pertinho aí do Maracanã, Mauro César. Era algo previsível, né? Para você ter uma ideia, a Associação das Torcidas Organizadas alertou para o risco antes do jogo. Está registrado, eles colocaram na rede social, está lá, está na rede social. Por quê? Porque fizeram o seguinte: ao invés de separar um canto específico para a torcida argentina, definiram que eles ficariam no setor sul, que é a nossa direita. Só que eles formaram ali uma ilha atrás do gol, cercada por brasileiros, por todos os lados. É sempre muito fácil ter algum tipo de problema numa situação assim, né? Com as torcidas muito próximas e sem divisão. Não havia os fiscais, os stewards, né, com aqueles coletes verdes, nem policiamento separando. E aí houve uma confusão, por alguma razão. O hino argentino foi muito vaiado e talvez esta possa ter sido, digamos assim, o que acendeu a faísca, que acendeu esse fogo. E começaram a haver agressões lado a lado, com arremesso de cadeiras. Agora que eu consigo ver várias falhas ali no setor dos brasileiros e dos argentinos principalmente, de cadeiras que foram destruídas, né? Então eles começaram a arremessar a cadeira para lá e para cá. A polícia entra em ação junto com os stewards e, ao invés de fazer um isolamento e afastar os brigões, eventualmente até prendendo 1, 2 ou 3 ou 4 que estivessem mais exaltados, de lado a lado, o que fez? Escolher um lado. Bem, a torcida menor é a torcida da Argentina, né? É visitante. Vamos para cima dela, a polícia foi para cima da torcida argentina e começou a descer a borracha. Resultado, pessoas começaram a correr. Quem não tinha nada com isso, começou a correr. Porque quem estava apanhando, corre. E começa a fazer com que os outros corram também. E aí o risco é enorme, gente. São pessoas correndo ali, crianças, mulheres, pessoas mais velhas, correndo naqueles vãos entre uma cadeira e outra. A chance de cair, tropeçar, se machucar é enorme. Enorme. E aí as pessoas foram sendo imprensadas e acabaram ficando ali perto dos brasileiros, que começaram também a correr, já invadindo o setor dos brasileiros, aquele desespero todo, porque só vê a massa vindo na sua direção. Ou seja, tem um total despreparo. Total despreparo. Aqui nesse estádio, no jogo Fluminense e Argentinos Júnior, aconteceu a mesma coisa. Até foram presos 2 ou 3 torcedores argentinos acusados de racismo. Mas se você tem 2 ou 3 caras agindo dessa maneira, prende os caras e acabou. Mas não, soltaram bomba, bateram em todo mundo, um corre-corre danado, também com mulheres ali, crianças na torcida do time argentino. Ou seja, porque 1 ou 2 ou 3 ou 10 estão brigando, isso não dá direito à polícia de sair batendo em todo mundo e levando terror para os demais. Foi um espetáculo lamentável, um total despreparo. Realmente eles não têm preparo nenhum para lidar com isso, eles não conseguem contornar a crise, eles conseguem piorar as coisas, né? E existe uma característica também, que ali no início os argentinos até resistiram, ficaram encarando a polícia. Aqui no Brasil, geralmente, é muito comum quando a polícia vai para cima, a torcida corre. É muito comum na Argentina, as torcidas até, já aconteceu no passado, juntaram as duas para bater na polícia. E já houve episódio de 2005 que a torcida do River Plate expulsou a polícia militar do anel inferior do Morumbi quando tentaram fazer a mesma coisa que fizeram aqui. Só que no final eles empurraram a torcida argentina para o lado. E ainda bem que não houve nada mais grave. Os jogadores argentinos tiveram a postura correta. Como é que eu vou jogar se os meus torcedores estão apanhando aqui? Peraí. E tinha, segundo as informações que circularam, parentes dos atletas que estavam ali no meio da torcida argentina. Essas pessoas ficaram no Catar reunidas e torcendo pela sua seleção, vieram aqui para aqui também com o mesmo intuito. E já tivemos, além desse jogo Fluminense Argentino Júnior, os episódios, que isso aí ficou claro, está na rede social, supostos torcedores do Fluminense que assaltaram e bateram em pessoas que eram turistas, não eram nem torcidas organizadas, brigões argentinos, nada. Os caras nem tinham chegado ao Brasil. Terça-feira, o jogo era sábado, estavam apanhando na praia, turistas. E puseram as fotos, os vídeos na rede social, mostrando dinheiro que roubaram, telefone celular, dizendo que era só o começo. E o que foi feito pelas autoridades do Rio de Janeiro? De efetivo? Nada. Por sorte, não tivemos um desdobramento depois que chegou aquela massa de argentinos para torcer pelo Boca na final da Libertadores.
E as coisas correram até numa certa tranquilidade depois disso. Então são episódios seguidos de argentinos que vêm aqui e são atacados, agredidos pela polícia ou por ladrões, marginais, bandidos. Essa é a mensagem que o Rio de Janeiro está mandando. E, consequentemente, o Brasil. Ah, mas você está defendendo os argentinos? Faça o seguinte, amigo, você que não concorda comigo, faça uma reflexão. Imagine esse jogo lá na Argentina, vai ter. Monumental de Núñez, um grupo de brasileiros, começa ali o charivaria entre as duas partes e a polícia argentina escolhe um lado. Vou bater nos brasileiros e sai baixando o cacete dos brasileiros. O que nós vamos falar aqui? A mesma coisa que eles estão falando lá. A mesmíssima coisa. E os jogadores brasileiros, indiferentes, poderiam juntos ali também ter se dirigido até os policiais, ter apelado para que eles tivessem mais calma. Ficaram batendo bola ali, um ou outro, foi o Alisson, mais um ou outro que os argentinos chamaram. A maioria, não é comigo, é com eles. É assim que funciona. Acho que é um reflexo também de vários problemas que a gente tem na nossa sociedade e esse individualismo também, esse é cada um por si. E a gente viu hoje aqui isso no Maracanã. Eu acho que isso colaborou também para o jogo ser ruim, sabe? Porque ficou um clima muito ruim, tenso, contaminou a partida, início do jogo com muita pancadaria, jogadas mais ríspidas, os times nervosos. E o Brasil ficou até com mais pilha do que a Argentina, me pareceu, no primeiro tempo. Break na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, já voltamos com Canelada para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Daqui a pouquinho nós vamos para a zona mista do estádio do Maracanã, conferir a passagem dos personagens desse jogo e também o relato do Rodrigo Viga, nosso repórter que acompanhou essa briga antes da bola rolar, cenas lamentáveis no Maracanã. Boa noite para você, Rodrigo Viga. Tudo bem, Pedrão? Boa noite para você, para a rapaziada toda da bancada e para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. A gente acompanha aqui o futebol do Rio de Janeiro há muito tempo, especialmente aqui no estádio do Maracanã. Eu acho que hoje teve um problema na alocação da torcida, entre aspas, visitante, no caso, a torcida argentina. Porque normalmente a torcida visitante, hoje seria o caso da Argentina, fica isolada, vamos dizer assim, embora seja um cilindro, seja um estádio oval, fica em um canto e com algumas cadeiras vazias no entorno, criando uma espécie de cinturão de proteção, de isolamento e de distanciamento da torcida local. O que aconteceu hoje? Botaram os argentinos atrás do gol, cercados por brasileiros. Eu acho que o estopim dessa confusão, é difícil você saber a distância, o que deflagrou a briga, mas ao que parece, o Chacon chamava a atenção disso na transmissão, foi no momento do hino nacional, no hino argentino, quando começaram a eclodir e começaram a emergir algumas vaias do lado da torcida brasileira. E aí, os ânimos ficaram um pouco mais acirrados, você vê que tem alguns jogadores já passando aqui pela zona mista, já a gente vai tentar conversar com algum jogador brasileiro. O Joelito está passando aqui, já disse que não quer falar, mas o fato é que ali parece ter sido o ponto de partida. Foi o estopim da confusão. E como a gente disse e frisou durante a nossa programação, durante toda a transmissão do jogo, nós tivemos a nítida impressão de que as forças de segurança do Rio de Janeiro hoje escolheram alguém para bater. Escolheram bater na torcida da Argentina. A briga era entre dois grupos, duas torcidas, de Brasil e também de Argentina. Vou olhando para o lado aqui para ver a aproximação da turma da zona mista. Mas o fato é que do lado brasileiro para... Oi. Rapidinho, a gente está de volta na Rádio Jovem Pan, estamos ao vivo também pela TV Jovem Pan News, você que nos acompanha em todo o Brasil, a gente falando dessa derrota da seleção brasileira, 1 para a Argentina, gol de Otamendi, 0 para o Brasil. Lembrando que agora a gente também está ao vivo todos os dias na TV Jovem Pan News, às 11h30 da manhã, com o nosso Morning Show Esportes. E você que nos acompanha em todo o Brasil pela TV Jovem Pan News. Te devolvo a palavra, Rodrigo Viga. A gente falando dessa briga que aconteceu no Maracanã. Para mim, uma falha total da organização do evento, já que aconteceu tudo aquilo que aconteceu na final da Libertadores, entre torcedores do Boca Juniors, do Fluminense, torcedores que não eram de Barras e que foram agredidos, né? Famílias que chegavam ao Rio de Janeiro que acabaram sendo agredidas, ficou aquele clima pesado e acho que a organização do evento também falhou na hora de vender os ingressos e permitir o setor misto, né? Permitir torcedores da Argentina junto com torcedores brasileiros. Até isso foi apontado pela Polícia Militar, Rodrigo Viga.
E a reação foi muito ruim também, né, Pedro? Porque escolheu um lado para se bater. Os agentes de segurança do Rio de Janeiro bateram, literalmente, na torcida da Argentina, enquanto que jogaram os stewards para apenas conter geograficamente, espacialmente, a torcida do Brasil. Então, foram várias falhas, isso precisa ser revisto, precisa ser repensado, e não sei nem por que foi adotado, talvez porque foi jogo da seleção brasileira, porque em jogos aqui no Maracanã, que a gente acompanha de Fluminense, de Flamengo com mais frequência, quando há essa divisão de torcidas, há um isolamento da torcida visitante. Já fiz vários jogos aqui de São Paulo, final de Copa do Brasil. Mauro César, direto do Maracanã. Uma imagem que está circulando o planeta agora é a do Dibu Martínez, goleiro da Argentina. Ele que se aproximou ali da arquibancada, quase pulou na arquibancada para defender os torcedores argentinos, tentou evitar a ação de um policial que estava descendo a porrada ali nos argentinos. Mauro César, foi uma situação bem tensa. Primeiro tempo do jogo acabou sendo bem travado, né? Bem nervoso até, muitas faltas, como você disse, por conta dessa briga envolvendo a torcida argentina e também a polícia militar. Mauro César. Sem dúvida, né? O Dibu Martínez é um personagem um pouco diferente, né? Tem esse temperamento aí e tentou ele fazer alguma coisa, né? A indignação dos jogadores foi absolutamente pertinente, né? Você sabendo que as pessoas estão ali, para ficar bem claro, né? O grupo que estava brigando era um grupo bem pequeno, e eram milhares de torcedores que estavam naquele setor. E as pessoas ficaram apavoradas, porque de repente tem a polícia batendo e aquela massa humana correndo contra você. Até os torcedores brasileiros que estavam na fronteira, na divisa entre as duas torcidas, passaram esse sufoco. E depois a gente viu aqui na internet imagens de pessoas indo embora, inclusive antes de começar o jogo. Gente saindo, indo embora para casa. Torcedores brasileiros saindo, porque estavam naquele setor, ficaram assustados, gente com criança e tudo, mulheres, indo embora. Enfim, até porque os jogos de seleção atraem um público diferente dos jogos de clubes, né? É uma torcida diferente, é uma torcida que não está boa parte não é frequentador de estádio. Muita gente veio aqui para ver a seleção brasileira, muita gente veio aqui para ver o Messi jogar. E acabaram vendo um jogo muito aquém. Eu acho que não tem como desvincular os acontecimentos pré-jogo do que aconteceu com a bola rolando. Isso é evidente, né? Mas, enfim, não vai mudar nada, porque dificilmente você verá alguma autocrítica das autoridades de segurança do Rio de Janeiro, porque talvez até eles achem que é isso mesmo que tem que fazer, que o trabalho deles foi bem feito. Enfim, fazem vergonha internacional agora. E rapidinho, Mauro, só para fechar a sua participação, até em cima disso, o Coronel Ferreira, do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, disse que a venda mista de ingressos dificultou o trabalho da PM, abre aspas, toda ação corresponde a uma reação. A gente foi bem técnico naquilo que a gente sabe fazer. Primeiro fizemos uso da verbalização, depois do bastão, fecha aspas, foi o que disse o Coronel Ferreira ao ser questionado sobre a ação da polícia, que vem sendo questionada, né, pelos torcedores, pelas redes sociais, e a gente também aqui no microfone da Jovem Pan, desde que aconteceu ali a briga, antes da bola rolar, a gente pontuando que a ação talvez não tenha sido a mais correta naquele momento, Mauro. Toda ação exige uma reação. A questão é como você reage, né? Na visão do chefe do policiamento. E é bom você até destacou, isso é importante. Aqui o Rio de Janeiro tem um grupamento, né, um batalhão específico para policiamento de estádios. Então você parte da premissa de que são homens especializados em policiamento de estádio, que tem ali as suas peculiaridades, claro. E é assim que eles trabalham. Por isso que os torcedores argentinos do Argentino Júnior também sofreram aqui com esse tipo de problema, e outros já passaram por isso. A questão é, você tem uma reação agressiva como policial contra aquele que está sendo violento, ok. Mas tem que pensar também naqueles que não têm nada com isso e que vão sofrer, eventualmente, consequências dessa sua reação. Esse é o ponto. E as outras pessoas que estavam em volta, que não tinham nada com isso? A polícia tem que evitar a correria, tem que ter capacidade de conter, de usar o cacetete muito mais, às vezes, para intimidar, assustar o cara e fazer com que ele pare, do que pegar aquele instrumento e começar a colocá-lo em ação imediatamente. É como eles fazem. Eles não têm preparo. Isso é um fato, não tem preparo, eles não conseguem lidar. Aí se acontece uma tragédia, quem é o responsável? Mas é o modus operandi, é assim que eles trabalham, assim que eles agem, é lamentável, um espetáculo grotesco, e a repercussão internacional é péssima, né? Como se o Rio de Janeiro já não tivesse uma série de problemas, diversos problemas, né? Que repercutem internacionalmente, vira e mexe, agora até no estádio de futebol. E repito, imagine se fosse na Argentina, Brasil jogando na Argentina e torcedores brasileiros apanhando da polícia porque brigaram com um grupo de torcedores argentinos. O que nós diríamos aqui, né?
Nós criticaríamos, óbvio que seria um absurdo. O que aconteceu foi um absurdo. Muito obrigado, Mauro César, que participou da transmissão com o Gabriel Dias, agora também dessa edição do Canelada aqui da Jovem Pan. E a gente segue falando de Brasil 0, Argentina 1. Eu destacava aqui o vídeo que está circulando o planeta do Dibu Martínez. O Messi também teve aquela postura, desse jeito não vai ter jogo. Desse jeito não vai ter jogo. Colocou todo o time da Argentina no vestiário. Acho que foi a atitude correta, o Mauro também citou. Acho que foi a atitude correta dos jogadores da Argentina naquele momento. Não tinha clima mesmo para fazer o jogo, fora aquilo que acontecia nas arquibancadas, né, da polícia contra os torcedores argentinos. 8 torcedores foram presos. A Polícia Militar alegou que a organização deveria ter separado a venda de ingressos. E, Piperno, teve esse posicionamento do Messi dizendo, não, desse jeito não vamos jogar. E depois que a Argentina voltou para o campo de jogo, ainda teve uma confusão. Nós temos as imagens aqui no Canelada da Jovem Pan, para você que nos acompanha na TV Jovem Pan News. Tá aí, o Messi teve uma discussão mais áspera aí com o Rodrigo. Os jogadores do Brasil também sendo questionados pela postura. O Marquinhos, o capitão, foi, né, até a torcida, pediu ali para os torcedores se acalmarem e tal. Mas muita gente falando também aí desse entrevero entre Rodrigo, Messi, o Depou também envolvido antes da bola rolar. Para esse jogo Brasil e Argentina que começou muito quente. Até o Messi acabou se desentendendo com o Rodrigo, atacante da seleção brasileira. Piperno. Isso mostra também a falta de liderança dentro da seleção brasileira, né? São meninos, quer dizer, é uma situação de muita gravidade. Lá na arquibancada a gente viu torcedores argentinos então apanhando da polícia e entre os torcedores argentinos, parentes de jogadores. Então é óbvio que os jogadores em campo estavam lá, enfim, preocupados, né? Que estavam angustiados. E é o momento, então, de surgir alguma liderança na seleção brasileira para falar, opa, vamos lá, né? Vamos tomar a frente disso aí para tentar, enfim, serenar os ânimos aqui. Mas aí você olha para a seleção brasileira que estava em campo hoje, ela era basicamente, salvo uma ou outra exceção, um time de garotos. Provavelmente ninguém passou na sua carreira por uma situação minimamente parecida com essa. É óbvio que a gente pode até contestar a falta de, enfim, criticar a falta de atitude de um ou de outro, mas falta um cara para tomar, alguém para tomar a frente e falar, opa, pera lá, vamos parar com isso. Ou seja, é uma seleção brasileira, não é só uma seleção brasileira, não. É um futebol brasileiro que piorou em tudo, porque veja, a gente está falando de um Maracanã que 9 anos atrás foi sede de uma Copa do Mundo. O Brasil fez uma Copa do Mundo elogiada, né? Enfim, a segurança funcionou, os estádios estavam bonitos, lotados e tal. A gente não viu esse tipo de episódio de violência em um momento em que se temia muita coisa mais séria, porque a Copa do Mundo de 2014, ela aconteceu na sequência das jornadas, das manifestações de 2013. Então, naquele momento, o Brasil conseguiu entregar para o mundo um Mundial minimamente organizado. Agora, 9 anos depois, o Brasil não consegue mais fazer um jogo de futebol. E veja, Zé, o Brasil, por exemplo, já é a segunda vez consecutiva que faz um jogo de eliminatória com a seleção argentina em que não consegue entregar direito, porque a gente não pode esquecer o jogo aqui em São Paulo, o jogo da Anvisa. Esse jogo não aconteceu. O jogo que não aconteceu até hoje. Não foi remarcado. Pois é. Nunca houve. Olha que fase. Então, teve esse jogo da Argentina. Todo mundo tem da memória o que aconteceu ali antes do jogo da Copa Libertadores, né? Com aqueles arrastões e briga na praia e em tudo quanto é lugar. Ou seja, eu acho que o Brasil não está conseguindo organizar jogo algum. O Brasil não está... Pioramos. E aí, no caso, no Rio de Janeiro, que é uma cidade que deveria estar preparada para receber turista do futebol ou não, porque no jogo desse vem gente do Brasil inteiro e vem gente da Argentina, de outros países, ou seja, e não consegue organizar um jogo.
né? Eu lamento muito quando eu vejo o estádio e aquele espaço enorme entre clubes, isso acontece lá no Maracanã, em nome da segurança, para que a torcida do visitante fique separada, fica um enorme espaço vazio, impedindo, inclusive, que seja vendida a lotação máxima do estádio. Aí hoje fez-se diferente, talvez imaginando, torcida do Brasil, o ingresso é tão caro, né, que vai um torcedor diferente, né, não vai torcida organizada, pelo menos do lado do Brasil. Alguns, mas não juntos, né? E aí misturaram. O problema é o seguinte, é que a humanidade está falida, rapaz, nesse aspecto. Organizado ou não, os caras dão um jeito de arrumar confusão, de brigar. E soma-se a isso a falta de preparo da segurança, do policiamento, e nós temos o resultado que tivemos hoje no Maracanã, uma vergonha internacional tudo o que aconteceu. Aí depois o time dentro de campo também, mas isso a gente já esperava, né? A maioria que eu conheço achava que a Argentina ia ganhar mesmo, que ninguém esperava muita coisa do Brasil, que está jogando muito mal nos últimos jogos. Mas isso que aconteceu antes do jogo, me parece que foi o pior que aconteceu hoje. Foi uma noite lamentável para o futebol brasileiro, dentro e fora de campo. Em campo, o Brasil derrotado mais uma vez para a Argentina dentro do Maracanã. Terceira derrota seguida, algo inédito aí quando a gente fala na história da seleção brasileira nas eliminatórias. E para a Argentina teve a derrota na Copa América, né? Sim. Gol do Di Maria. Primeira derrota em casa na história das eliminatórias. Foi hoje. O Brasil da Argentina tinha perdido a final da Copa América. Até por isso, faz muito tempo. Até por isso eu estou pontuando aqui que é mais uma derrota para a Argentina. E a Argentina com um peito estufado. A gente está falando desse título da Copa América em cima do Brasil, que é o maior rival, jogando no Maracanã, Copa do Mundo. E agora, sobretudo depois do que aconteceu no jogo contra o Uruguai, que o torcedor saiu chateado, fez toda aquela festa em Buenos Aires para receber os campeões mundiais. Agora, derrotar o Brasil no Maracanã é algo muito especial para o torcedor argentino, para os jogadores da Argentina. O Lionel Messi conversou com a imprensa, tá? E a gente tem aqui as declarações. Abre aspas para o Messi. Vimos como a polícia estava batendo nas pessoas, também com alguns familiares nossos aqui. Até bate com aquela informação que a gente deu. Familiares dos jogadores da Argentina estavam ali naquele setor onde aconteceu a confusão. E o Messi pontua. Aconteceu também na final da Libertadores. Eles estão mais focados nisso do que em jogar. Nós somos uma família, decidimos jogar para acalmar a situação. Daí, portanto, o Lionel Messi falando com a imprensa sobre o que aconteceu antes da bola rolar. Ele que teve a atitude de levar os jogadores da Argentina para o vestiário, pediram 15 minutos, tudo foi respeitado e aí sim a gente teve a realização do jogo. Falando da falta de liderança do Brasil, os mais experientes, Alisson, Marquinhos. Marquinhos foi lá, né, com os jogadores argentinos, foi lá tentar alguma coisa. Talvez ele pudesse ter puxado também os demais jogadores da seleção, vamos junto lá para tentar acalmar a situação. Mas, fora isso, há jogadores que tem até, o Gabriel Jesus faz tempo, né, que está jogando pela seleção brasileira. Ele fez 2 gols na estreia do Tite, eu estava olhando aqui, para ver o time do Tite quando ele começou, né, e olhando. É um time mais novo agora. Eu vi, os laterais do Brasil na estreia do Tite eram Daniel Alves e Marcelo. E era Miranda e Marquinhos na zaga, o Alisson estava no gol do Brasil, meio campo tinha o Paulinho, tinha o Casimiro, o Neymar estava jogando pela seleção, o Gabriel Jesus jogou aquele jogo, fez 2 gols. Coutinho e Renato Augusto. O Felipe Coutinho entrou no banco, entrou no lugar do William depois. É o William e Renato. Renato Augusto estava jogando, ou seja, era um time mais experiente, né? Mas que eu misturei aqui as estações, até porque eu lembrei disso, né? Como é que estreou o Tite, né? Com um time mais experiente, com jogadores mais consagrados do que a seleção, mostrando que está mesmo fazendo uma grande reformulação neste momento. Mas não invalida esse péssimo futebol que está envergonhando o torcedor brasileiro da seleção do Brasil.